Olá pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês aqui, continuando, né, sobre diagrama de classe, vou falar sobre a segunda parte que a gente tem sobre o diagrama de classes, tá? Bom, então nós temos aqui, né, algumas notações que são importantes para o diagrama de classes, ok? Então nós temos aqui, né, as palavras-chave, propriedades e restrições, tá? Então apoio a linguagem gráfica com informações textuais. Permitem dar mais semântica aos elementos do modelo, então a gente consegue entender melhor, né? Nós conseguimos entender melhor o modelo através da utilização dessas semânticas, tá? E também permitem ter uma notação para as palavras-chave, por exemplo, tá, ok? Representação pode ser textual, né? Então esse exemplo aqui é através de uma interface que você pode colocar, ou icônica representada através, né, de palavras-chave, ok? É uma imagem representando a palavra-chave, tá? As notações podem ser, né, desse tipo aqui. Propriedade pode ser read-only, por exemplo. Pode ter um nome e um valor, por exemplo, versão 1.0. Ou pode ser através de uma restrição, né? Mãe deve ser do sexo feminino. Então você pode colocar aqui, por exemplo, né, aqui entidade, ok? E você pode colocar aqui os papéis também, como nós já vimos anteriormente. E aqui, né, você pode colocar read-only, somente leitura, esse nome, e a versão é versão 1.0, tá? Então, alguns exemplos aqui, read-only somente oferece operações de leitura, né? Order ou unordered, né? Indica seu atributo de associação multivalorada, manter a sequência dos itens inseridos, se estão ordenados ou não ordenados. Único ou não único, indica seu atributo de associação multivalorada, permite repetição, né? Você pode ter mais de um mesmo valor, né? Aqui nós temos um exemplo de endereço, atributo endereço, que ele é read-only, somente leitura, tá? Nós podemos ter aqui também algumas propriedades, né? O query não modifica o estado do sistema após a execução, né? É só uma leitura, só uma consulta. Sequencial, a instância foi projetada para tratar um thread por vez, então ele é executado de uma forma sequencial, mas não é responsabilidade da classe assegurar que isso ocorra. Guarded, a instância foi projetada para tratar um thread por vez e a responsabilidade da classe assegurar que isso ocorra. Então, quando a gente está falando que é guarded, isso quer dizer que o método é sincronizado pela própria linguagem. Nós podemos ter um exemplo, por exemplo, lá em Java, né? E concorrente, você pode ter mais de uma thread rodando concorrentemente. Então, se você colocar aqui, por exemplo, finaliza, que essa operação finaliza sequencial, ela só pode ser executada uma thread por vez, tá? Bom, podemos ter aqui alguns relacionamentos entre as classes que são importantes: generalização, composição, agregação, dependência e classes de associação. Generalização, né, é quando você tem uma classe, no exemplo da classe funcionário, essa representação aqui quer dizer que é uma generalização. Funcionário é uma classe que representa, né, todos os tipos que você tem aqui. Então você pode ter um gerente que é do tipo funcionário, ok? Então, gerente é um funcionário. Então, isso quer dizer que gerente é do tipo de funcionário. Importante, todas as operações de propriedade não privadas de funcionário vão estar disponíveis em gerente, ok? Toda instância de gerente pode ser utilizada onde se espera instância de funcionário e gera o efeito de herança e polimorfismo quando mapeado para código, né? Então, você pode ter aqui, logicamente, você vai ter o mecanismo de herança aqui para gerente e você pode ter também um polimorfismo aqui, tá? A agregação é uma associação com a semântica que contém, né, serve como uma relação todo-parte fraca. O todo existe sem as partes. Então, eu posso ter um carro, ok, onde eu tenho um mecanismo de agregação, né, de pessoa. Veja que o carro existe sem as pessoas e as pessoas existem sem o carro. Então, por isso que é uma relação todo-parte fraca. As partes existem sem o todo e a parte pode ser agregada por vários todos. Composição, agora nós temos uma relação todo-parte forte, né? O todo não existe sem as partes, então o carro não existe sem as peças, e as partes pertencem a somente um todo. Essas peças, especificamente, são somente de um único carro. Você pode ter, logicamente, outras peças, mas serão de outros carros. A remoção do todo implica na remoção da parte. Então, se você remover o carro, a classe carro, as peças também serão removidas. Dependência deixa explícito que mudanças em uma classe podem gerar consequência em outra classe, né? Então aqui nós temos uma leitura da classe A para a classe B, né, que classe A depende da classe B. Alguns exemplos aqui. Uma classe chama métodos de outra classe, uma classe tem operações que retornam outra classe, e uma classe tem operações que esperam como parâmetro outra classe, ok?
Então, existem outros tipos de relacionamento, né, que também determinam dependência, como navegação, ok? Navegabilidade. E nós temos aqui as classes de associação, né, permite a adição de informações em uma associação. Então, por exemplo, aqui, né, nós temos uma classe cliente, eu tenho uma classe loja. E eu gostaria de saber qual foi o valor, né, que um cliente gastou numa determinada loja. Veja que essa informação ela não é uma informação de cliente, tampouco é uma informação de loja, mas é uma informação que só existe quando existe o relacionamento do cliente comprando na loja. Então, na verdade, nós teremos que ter uma classe de associação ou uma classe associativa. Toda vez que um cliente fizer uma compra numa loja, eu vou guardar essa informação aqui, por exemplo, em cadastro, tá? Essa classe aqui, ela pode ser modelada dessa forma aqui no diagrama de análise, tá, ok? Mas quando você for transformar isso aqui para código, para implementação, você vai gerar, na verdade, uma classe cadastro para que ela possa ser implementada dessa forma aqui, representando essa associação, tá bom? Espero que tenham gostado. Obrigado aí, até a próxima.